Olá, paz a todos. Então, quem não me conhece, meu nome é Margarete Costa e vocês podem aí compartilhar esse vídeo que com certeza muitas pessoas precisam escutar, né? Esse vídeo hoje. Então compartilha, dá o teu like e se inscreve no canal, né? Vamos fazer com que essa mensagem de hoje chegue a muitas e muitas pessoas. Amém? Então eu quero orar com vocês. Quero convidar uma pessoa muito especial que ela não pode de forma alguma deixar de estar presente nesta lição, né, que vamos ter da parte de Deus, esse ensinamento, né, que vamos ter da parte de Deus hoje. Então, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Eu rendo graças ao Deus eterno, poderoso, que nos ensina, aleluia, em todo o tempo. E hoje não será diferente. Espírito Santo, você é o mestre por excelência, você é o conselheiro, você é aquele que nos informa coisas do alto, né? Que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que o Senhor tem preparado para nós. Então eu creio que hoje será uma mensagem vindo dos céus de exortação, porque o Senhor, ele ama os seus filhos e por ele amar tanto os seus filhos, ele quer também que eles cresçam. Aleluia, em nome de Jesus. Então eu declaro hoje para a tua vida uma mensagem poderosa da parte do Senhor e que o teu coração esteja fértil. Aleluia. Uma semente vai ser brotada lá no teu coração e que frutificará, porque o teu coração ele tem como um solo fértil, amém? Que vai frutificar essa mensagem no teu coração e só vai te trazer alegria e paz, amém? Então, nós hoje vamos falar, né, sobre avareza e sobre generosidade, né? O que Deus quer tratar hoje em nossos corações é isso, é sobre avareza. E você sabia que uma pessoa avarenta ela não precisa possuir muito dinheiro? Que muitas vezes o avarento ele não possui nem bens materiais, nem riquezas, mas ele é uma pessoa avarenta. Então, o avarento ele não necessariamente precisa ser uma pessoa de posses, uma pessoa rica, né? Uma pessoa avarenta é aquele que tem como apego material, coisas materiais, ele se apega a coisas materiais. Então, avarento é isso. E você sabia que o avarento ele não herdará o reino de Deus? É isso mesmo. Não herdará o reino de Deus. É muito triste isso, né? E isso está lá em 1 Coríntios 6,10, depois vocês leem, que fala realmente isso. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, nós vamos hoje falar o que Jesus, né, ele tratou quando ele esteve aqui, né, no seu ministério durante os 3 anos e meio, ele tratou sobre dinheiro. Você sabia que Jesus ele falava sobre dinheiro? Amém? Então, se ele falou sobre dinheiro é porque isso realmente é algo muito bom, né? E vai trazer benefícios para nossas vidas, amém? Então eu quero trazer para você um texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 ao 21, amém? Que diz assim: Não acumuleis para vocês tesouros, coisas materiais, na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, os seus anseios, seus desejos, aquele que no qual seus centros de vida estarão também ali. E é o lugar que você mais vai querer estar. Amém?
Deus, né? Jesus ele está falando aqui para nós sabermos onde precisamos acumular os tesouros. E você sabia que ouro, prata, casa, carros, isso aí não vai para o céu? Todos esses bens materiais, eles vão permanecerem aqui na terra. Eles não vão fazer parte do reino de Deus, mas tem coisas que nós vamos levar para o reino de Deus, coisas como tesouros, como riquezas, mas que não são bens materiais, aleluia. E nós precisamos discernir a partir de hoje o que Deus quer para as nossas vidas na eternidade, amém? Então, em Lucas 12, no capítulo 12, 15 e 21, Jesus ele vai falar em parábola. Ele vai trazer para nós o entendimento sobre o que é uma pessoa ser uma pessoa avarenta. Amém? Então ele diz assim: em seguida lhes advertiu: tendes cautela, cuidem-se e guardai-vos, proteja-se de toda e qualquer avareza, de todo e qualquer apego excessivo a bens materiais. Porquanto a vida de uma pessoa não se constitui, ela não é definida do acúmulo de bens que possa conseguir. Amém? Então Jesus já começa aqui a ensinar, né, que nós não devemos ser avarentos. Nós não precisamos ter um apego excessivo a coisas materiais. Amém? Por quê? Porque a nossa vida ela não se define ao que temos, a bens materiais. Amém? E Jesus continua numa parábola dizendo: havia um homem rico cuja terra era muito fértil e produtiva. E ele começou a pensar consigo mesmo: o que devo fazer, visto que não tenho lugar grande o suficiente para armazenar minhas safras? Então ele disse consigo mesmo, ele falou, né? Isto é o que farei: derrubarei meus depósitos e construirei maiores, e armazenarei todos os grãos e meus bens lá. E direi à minha alma: você sabia que alma não é aquela alma penada que sai por aí andando? A alma aqui ela representa a nossa consciência, a nossa mente, né? Os nossos sentidos, as nossas emoções. Então esse homem ele está falando para ele mesmo, para a alma dele, para a consciência dele, para a mente dele, para os sentimentos dele, que alma, tens muito. E direi à minha alma, perdão, no versículo 19, e direi à minha alma: alma, tens muitas coisas boas armazenadas, o suficiente para muitos anos. Descanse, relaxe, coma, beba e divirta-se, festeje continuamente. Mas Deus lhe disse: seu tolo. Olha só, uma palavra muito forte, né? Seu tolo. Nesta mesma noite te pedirão a tua alma. Você morrerá. E agora, quem possuirá todas as coisas que preparou? Interessante isso, né? Deus fala para essa pessoa, né? Que ele é um tolo, que ele é um louco. E Deus diz: portanto, isso é para aquele que continua a armazenar e acumular bens para si, e não é rico em seu relacionamento com Deus. Nossa, é forte demais. E na versão viva diz assim: sim, todo homem é um louco quando fica rico só na terra, mas não no céu. E na King James diz assim, isso no versículo 21. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Os infiéis não devem viver ansiosos. Gente, o que eu quero trazer para vocês é que Deus,
ele não despreza as riquezas, tá certo? Deus, ele não despreza o ouro, a prata, o dinheiro, ele não faz isso. O que ele está querendo mostrar para vocês é que você não pode colocar os bens materiais, as riquezas, as posses, né? Que isso faça de você um tesouro, né? Você não pode colocar isso como coisas em primeiro lugar na tua vida, porque Deus, ele vai mostrar ao longo da nossa mensagem, ele vai te trazer isso, que existe coisas que vai para o reino de Deus que não são bens materiais, amém? Então, Jesus aqui nessa parábola, ele está relatando a pessoa que é avarenta. Ele está relatando a pessoa que faz de seus bens algo excessivo, um apego excessivo, amém? Então, ele vai trazer aqui instruções, né, da parte do Senhor. No versículo 22, ele diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E nos versículos no 23, no 24 em diante, Jesus ele fala, né, dizendo assim, que os pássaros dos céus, né, eles não trabalham, e mesmo assim Deus os alimenta, como também a erva do campo, Deus a veste. A erva do campo hoje existe e amanhã é jogado no fogo, né? E mesmo assim Deus as vestes, e as vestes também quanto as vestes de Salomão. Então, o que Jesus está querendo falar sobre isso? Que nós não precisamos ficar andando ansiosos com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, porque Deus sabe do que a gente precisa. Então, ele diz, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas, gente? Essas coisas são justamente as necessidades do cotidiano, do que a gente precisa. Deus sabe que a gente precisa comer, né? Deus sabe que a gente precisa se vestir. Deus sabe que a gente precisa pagar as nossas contas, né? Deus sabe que a gente precisa honrar as nossas contas, né? E quando o povo de Israel saiu, né, do cativeiro, Deus, ele proveu para cada dia um alimento, né? Foi cordonizes que caiu do céu, pão que caiu do céu. Então, Deus os alimentou. E hoje não é diferente, porque o Deus que nós servimos, ele é ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O caráter de Deus é o mesmo e é por isso que nós podemos confiar nele sempre. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Amém? Então, Deus fala, lá em Provérbios diz assim, no capítulo 8, 18, Deus falando, em minhas mãos está toda a riqueza. É toda, viu? Não é uma ou outra, não, é toda a riqueza. Está nas mãos do Senhor. Honra, prosperidade e justiça. Em Ageu 2, 8 diz assim, porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma o Senhor. Então, como é bom a gente servir a um Deus que é dono do ouro e da prata. E ele nos diz que nós não precisamos viver ansioso com coisa alguma, mas que nós devemos viver procurando o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas, amém? Então, ansiedade não é de Deus, não provém de Deus. E já está dito, né, em pesquisas comprovados que a ansiedade, ela nos traz algo de ruim para as nossas vidas, ao ponto de nós adoecermos e até morrermos. Então, Deus já nos previne que não precisamos andar ansioso com essas coisas, né? Não precisamos andar preocupados. Você sabe que preocupação é pecado? Você sabia que preocupação, essa palavra preocupado, significa antes, ocupado. Então, a mente se ocupa antes de acontecer os fatos.
Então ela fica aqui remoendo. Ai, como é que eu vou pagar minhas contas? Ai, meu Deus, como é que eu amanhã vou pagar o boleto? Ai, como é que eu vou pagar isso? Ai, como é que eu vou viver assim? Ai, como é que eu vou comer? Ah, mas aquela viagem, como é que vai ser? Entende? Nós não precisamos andar dessa forma. Não precisamos andar ansioso, porque o teu Deus, ele supre cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Coloca o teu coração no Senhor e não nas riquezas. Coloca o teu coração em Deus e as bênçãos correrão atrás de você. Você não precisa andar preocupado com os teus clientes. Olha, com os teus clientes. Ah, eu preciso arrumar cliente, eu preciso ver, eu preciso correr, correr, correr. Não precisa. Amém? Deus diz a você que você não precisa ser preguiçoso, porque é lícito você trabalhar. Amém? Mas você não precisa perder a sua saúde por essas coisas. Você não precisa perder a sua vida por essas coisas. Amém? Lá em Jó, eu acho bem interessante em Jó, que ele diz assim, olha, Jó ele fala, Jó 27, 19 e 20, diz assim, o rico se deita com sua riqueza, e ao acordar já não vê essas riquezas, pavores e se apoderam dele, como inundação. De noite a tempestade o arrebata. Ou seja, é uma pessoa que foi dormir rico e que no outro dia acordou pobre. Você já ouviu alguém dessa forma? Que estava rico e de repente faliu. De repente ficou pobre. De repente não tinha mais bens, não tinha mais carro, não tinha mais casa, não tinha mais o suficiente no banco, estava menos zero. Você já ouviu falar em casos assim? Então, Jó está relatando uma pessoa dessa forma, que foi dormir rico e acordou pobre. E muitas dessas pessoas não têm estrutura para lidar com isso, e o que acontece? Muitas vezes procuram o suicídio, infelizmente. Muitas vezes procuram a morte porque não tem estrutura suficiente para lidar com perda, para lidar com a perda de bens materiais que se apegou com amor. Amém, amados? E Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer que o teu coração esteja nele e que se isso vier a acontecer, ele é poderoso para fazer você enriquecer novamente. Amém? E lá em Salmo 126 diz assim, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde da noite para ter o que comer e o que vestir, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. Então, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a teu favor. Isso não significa que você vai ficar dormindo preguiçoso. Deus não está falando isso, amém? Deus está dizendo aqui que enquanto você dorme, Deus está trabalhando, então não adianta esse desespero todo de querer enriquecer, porque Deus é que vai lhe dar. Lá em Isaías 45, diz assim, dar-te-ei os tesouros desta terra, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Então é o Senhor que te dá, é o Senhor que te dá, ele tem prazer em ver a prosperidade dos seus servos. Amém? E você não é mais um servo, você é filho. Então veja como Deus é bom. Aleluia. Então, continuando, a bênção do Senhor traz verdadeiras riquezas e ele não adiciona tristeza a isso, porque vem como uma bênção de Deus. Está em Provérbios 10, 29. Então, a bênção do Senhor, ela traz verdadeiras riquezas. As bênçãos que você vai ter, as riquezas que você vai ter, que vem de Deus, ela não vai trazer para você nenhum dano. Ela não vai trazer para você que você não vai ter paz. Pelo contrário, as bênçãos do Senhor, ela enriquece você. E ela não traz nenhum dano, pelo contrário, ela traz paz. Amém? Muitos e muitos são ricos e não têm paz. Muitos e muitos têm bens, têm mansão, têm carros
3 carros, né, na garagem, mas não tem a paz. Por quê? Porque não tem Deus, não sabe como conduzir a sua vida, né, que não está em Deus. Amém? Então, existe essa diferença entre um cristão que serve a Deus, que é rico, que é bem-sucedido, que é próspero em todas as áreas da sua vida, e existe uma pessoa rica, mas que não tem Deus, que vive sem Deus, que é rico e vive sem paz, que não sabe conduzir a sua vida, que não tem amor no seu casamento, que a sua família é destruída. Então, esse homem não é próspero, porque prosperidade não significa apenas ter dinheiro, ser rico, ter bens materiais, mas a prosperidade em Deus significa que em todas as áreas da sua vida você é uma pessoa próspera, bem-sucedida em tudo que faz. Amém? Então, continuando, em Lucas, no capítulo 25, do 31 ao 46, diz assim: Mas quando eu, isso é Jesus falando, mas quando eu... Não, perdão, isso já foi outra coisa que vai ser mais adiante. Lá em 2 Coríntios 9, 8, 9, do 8 ao 11... nós vamos aprender agora sobre o que é ser generoso, o que é generosidade. Nós aprendemos o que é ser uma pessoa avarenta, o que é avareza, que a avareza significa algo excessivo em bens materiais, mesmo que a pessoa não tenha riquezas, mas ainda assim ela é uma pessoa avarenta, ou seja, se ela tiver R$1 na sua carteira, ela é uma pessoa avarenta porque ela não consegue dividir. Amém? Se ela tem, vamos dizer, ela possui um carro, mas ela é uma pessoa avarenta porque ela não consegue dar carona para ninguém, porque ela diz que vai sujar o carro, que vai deixar o carro todo sujo. Isso é uma pessoa avarenta. Amém? Então, esse tipo de pessoa não herdarão o reino de Deus. Então, fica bem ligado nisso, amém? Seja generoso, como nós vamos aprender agora. O que é ser uma pessoa generosa? Uma pessoa generosa, Deus diz assim, olha, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 8 até o 11, fala assim: Deus pode vos abundar em toda graça. Amém? Ele pode nos abundar em toda graça. Diz assim: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça, todo favor e bênçãos terrena vos seja acrescentado, a fim de que, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, supridas, amém, transbordeis em toda boa obra, terem abundância para cada boa obra e ato de caridade. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aleluia! Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade, que se mostra em generosidade, bondade e amor ativo. Amém? Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossa vida. Aí agora tem um propósito, né? Para que Deus venha o quê? Abundar, né? Dá ampla suficiência a vocês, né? Dá mais do que vocês precisam, né? Porque Ele que dá o pão para alimento, mas Ele também dá a semente para semear, né? Então, aquele que é poderoso para fazer abundar toda a graça, aleluia, em vocês, existe um propósito, né? Porque muitas pessoas às vezes oram, Jesus, Deus me dá riquezas. Deus, mas para que você quer riqueza? Porque eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar um carro. Eu quero fazer muitas viagens. Eu quero ter uma casa no campo, uma casa na praia. Isso é lícito, amém? Aleluia, isso é lícito. Mas quando você ora apenas para que Deus venha te abençoar, apenas para você,
Você não está preparado para receber essas coisas. Você não está preparado para enriquecer, porque Deus diz que você precisa ser generoso para que Deus venha dar coisas a você. Você não precisa reter essas coisas, amém? Então, a partir do momento que você entende isso, Deus começa a dar a você, porque você precisa ser generoso. Aleluia, aleluia. Deus diz aqui, olha só, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Então Deus precisa, Deus tem o poder de dar, né? De superabundar, de fazer com que toda a graça abunde em você, né? Todo favor, toda bênção chegue até você, né? A fim de que você tendo em tudo, nada vai lhe faltar, né? Tendo ampla suficiência, tendo superabundância em toda boa obra, que você consiga suprir necessidades de outras pessoas, de ser generosos com outras pessoas. Você não pode ficar olhando somente para o teu umbigo, vocês têm um mundo ao teu redor. É isso que Deus está dizendo, que você precisa ser generoso, porque existe um mundo ao teu redor, que você não pode só ficar olhando para o teu umbigo, que você precisa olhar para as circunstâncias do teu vizinho, para as pessoas que estão nas ruas, para as pessoas que estão em hospitais, para as pessoas que estão no presídio. Você precisa olhar com olhos de generosidade, com olhos de compaixão, porque é isso que Deus quer. Ele quer te enriquecer, mas que você, com essas riquezas, não sejam apenas para você, mas que essas riquezas, que esses bens que vão chegar em tuas mãos, você consiga ser generoso para com outras pessoas. Para quê? Para que essas pessoas, ao receberem, né, as bênçãos, para que essas pessoas receberem a tua generosidade, elas tributem louvores a Deus, graças ao Senhor, amém? Então o Senhor, Ele está dizendo, seja generoso para que essas pessoas tributem graças a mim, aleluia, aleluia. Então por meu intermédio, essas pessoas que se beneficiam, resultem graças a Deus, amém, amados? Então isso é ser uma pessoa generosa. Lá em Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, gente, é a lei da semeadura. Você não consegue dar pão e colher uva. Você não consegue jamais dar amor e receber ódio. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta amargura, você vai colher amargura. Se você nunca plantou um abraço, você jamais vai receber um abraço. Entende? Essa é a lei da semeadura. Jesus diz, é melhor dar do que receber. Por que Jesus está dizendo isso? Porque quanto mais você dá, mais você recebe do Senhor. Aleluia! Amém? Então é isso que Deus está dizendo. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Eu já falei, está lá em Ageu 2:8, né? Então, Deus vem falando que o amor ao dinheiro, lá em 1 Timóteo 6:10, diz assim, a palavra do Senhor diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém? Deus está dizendo aqui que a raiz de todos os males é o dinheiro. Por quê? Porque muitas pessoas colocam a sua vida no dinheiro. Muitas pessoas colocam a sua posição no dinheiro. Amém? E Deus está dizendo que isso é um mal terrível para a vida dessas pessoas. Você sabia que a única coisa que compete com o Senhor é o dinheiro? Aleluia, A Bíblia diz que
A única coisa que pode competir com Deus é o dinheiro. Por quê? Porque você não pode amar a dois senhores. Amém? Não pode jamais amar a dois senhores. E isso está lá em Mateus 6:24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Isso está em Mateus 6:24. Por quê? Porque se você amar a um, você não vai conseguir amar a outro. Se você amar ao dinheiro, você jamais vai conseguir amar a Deus. Por quê? Porque você vai fazer do dinheiro o seu senhor. E quando você faz do dinheiro o teu senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele não consegue mais ser o teu senhor. Amém? Então é isso que Deus está falando. Coloca o teu coração, aleluia, em Deus. Procura as coisas do reino de Deus e não faz com que o dinheiro seja o Senhor. Você sabia que muitas pessoas, que o dinheiro faz com que o dinheiro ele dita as regras para as pessoas? Você sabia disso? Você sabia que o dinheiro ele vai dizer para algumas pessoas, para as pessoas vai dizer assim: olha, quantos filhos você vai ter, qual é a faculdade que você vai fazer, qual a viagem que você vai fazer. Por quê? Porque o dinheiro é que vai determinar coisas que você vai fazer. Amém? E isso não pode ser. O dinheiro ele vai dizer: olha, você só pode ter um filho, porque você só tem X, você só ganha X. Então, se você só ganha X, se você só tem X, então você só pode ter um filho. Amém? E isso não pode acontecer. Aleluia. Olha, você quer muito uma viagem internacional, tá? Mas o teu dinheiro hoje só diz a você que você só pode ir daqui. Eu tô aqui em Pernambuco, amém? Eu tô falando de Recife. Então, um exemplo, hoje você só pode ir até ali, Caruaru. Porque o teu dinheiro hoje só te dá condições de ir até Caruaru. Amém? Mas o que o Senhor está querendo dizer hoje para você é que quando você não coloca o teu coração no dinheiro e coloca o teu coração em Deus, e onde o dinheiro não pode pagar, aleluia, Deus pode, amado. Quando o dinheiro não pode pagar a tua viagem internacional, Deus entra em ação e diz: olha, você só tem realmente X para ir para Caruaru, mas eu estou te dando uma passagem e tudo pago, tudo incluso para você fazer essa viagem internacional, amém? Aleluia! Hoje você só tem condições de ter um filho porque o teu dinheiro diz isso, mas se você confiar em mim e se o teu coração, o teu desejo de ter mais de um filho, se esse for o teu desejo, então eu posso prover para você, posso prover coisas para o teu filho, pode chegar provisão para você, porque eu sou o Senhor, o dono do ouro e da prata. Eu é que faço chegar essas coisas até você. Então o dinheiro não manda em você. O dinheiro não pode ser o Senhor na tua vida. Aleluia! Então, quando você entende isso, então você coloca o dinheiro para baixo e deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Amém, amados? Então, que isso fique bem claro para você. Deus não abomina dinheiro. Deus não abomina riquezas. Pelo contrário, Ele quer que você progrida. Ele quer que você enriqueça. Ele quer que você tenha bens materiais. Mas para quê? Para que você seja generoso, mas que você não coloque o teu coração nessas coisas, nesse dinheiro, nessas riquezas, mas sim o teu coração esteja protegido no Senhor, porque quando isso acontecer, essas coisas Ele vai conseguir te enriquecer de tal forma, de dar tantos bens materiais para você, que o teu coração nunca, jamais será corrompido por essas coisas. Por quê? Porque o teu coração está nele, a tua posição está nele. Você entendeu que o teu supridor, o teu provedor é ele. Aleluia, amém? Então, quando o dinheiro conseguir pagar alguma coisa para você, nunca será caro, porque o dinheiro consegue pagar. Amém? Mas quando algo que você deseja muito, o teu dinheiro, o teu salário não conseguir pagar, aleluia, Deus pode. Deus pode fazer abundar toda a graça, tudo aquilo que você precisa, porque é Ele que dá a semente para semear e o pão para alimento, para que você seja generoso, aleluia,
para fazer com aquilo que Deus realmente quer na tua vida. Consiga se desprender disso, de dinheiro, de bens, consiga dar. Amém? Então vamos lá. Jesus continua lá em Lucas falando no versículo 25, no capítulo 25, do versículo 42, Jesus ele vai falar exatamente porque você precisa ser desprendido de toda e qualquer avareza. Você precisa ser desprendido de bens materiais. Aleluia, que quando Deus colocar algo na tua mão e já disser para você, olha, eu estou te dando isso, mas isso não é para você. Seja o que for, seja quanto vale, não importa. Se Deus está colocando algo na tua mão e já vai dizendo, olha, isso não é para você, isso é para você dar. Então você dê, obedeça, amém? Então Jesus aqui está falando no dia da volta, né, dele, quando acontecer, né, a volta de Jesus. Então ele vai falar essas coisas para as pessoas, tá bom? Então ele vai dizer, eu tive fome, isso tá em Lucas 25, no capítulo 25, no versículo 42 em diante, diz assim, eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, fui um estranho e vocês me recusaram hospedagem, eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive necessitado de roupa, eu estive doente e na prisão, e vocês não me visitaram. Então, os discípulos responderam, né? Os discípulos não, as pessoas que estavam com Jesus, que ou quando Jesus ele vem, né, ele vai fazer separação das pessoas. Ele vai dizer para as pessoas assim, olha, vamos separar as ovelhas dos bodes, né? As ovelhas vai ficar no lado direito e os bodes no lado esquerdo. Então, as pessoas, né, que estavam separadas, que ele já tinha separado, elas perguntam a Jesus, isso está no 44, no versículo 44, eles perguntam, deixa eu me perdi aqui, peraí. Então eles responderão, Senhor, quando foi que alguma vez nós vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, necessitado de roupas, doente ou na prisão, e não socorremos o Senhor? E Jesus, então, lhes responde, quando se recusaram a socorrer ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando a ajuda a mim. Agora vejam o que diz na versão da Bíblia a mensagem, nesse versículo 45. E Jesus vai responder, estou dizendo a verdade solene. Sempre que você falhou, ignorou em fazer uma dessas coisas a alguém que estava sendo esquecido ou ignorado, esse sou eu. Você falhou em fazer comigo. Então, gente, isso é muito sério. Veja só. Jesus ele está dizendo que todas as vezes que passamos, que vemos, né, alguém com necessidade e ignoramos, né, esse fato, que todas as vezes que temos a condição, porque o Senhor ele já nos deu a condição de sermos generosos, né? E todas as vezes que ignoramos pessoas, né? Exemplo, vou dar um exemplo. Você tá com uma sacola de pão, tá em abundância, e você passa numa rua e vê várias pessoas ali com fome. Muitas vezes aquelas pessoas só fizeram uma refeição e você passa por aquelas pessoas e ignora, e você está com a sacola de pão e você ignora e diz no seu coração, eles não tá nem aí, passa por eles e não se comove com essa situação. Aleluia! Jesus está dizendo que você está ignorando o próprio Jesus. Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Você vê uma pessoa necessitada e você tem como ajudar e você ignora. Você falha com essa pessoa, isso é muito sério. Você vê uma pessoa que está precisando de um colchão e você ter esse colchão e você preferir vender esse colchão para enriquecer mais. Entende? Em vez de você doar esse colchão, porque existe uma pessoa que está ali necessitando de um colchão e você prefere doar e você tendo 2 ou 3 colchões. Pelo amor de Deus, minha gente, abram seus olhos. Tenham compaixão com essas pessoas. Sejam generosos com essas pessoas. Pessoas que estão ali necessitadas de um afago, de uma palavra amiga, de você chegar no hospital porque está doente e você colocar 1001 desculpa e nunca ir no hospital para fazer uma visita, para dizer que Jesus a ama, que ela não está sozinha, entende? De você ver uma pessoa que está numa cama, num leito, em depressão, e você não chegar nem para dar um abraço. Minha gente, abram seus olhos, porque esse sim é o reino dos céus. Esse sim é o reino que Deus quer que busque. Porque essas coisas, quando você faz, você está sendo acrescentado no reino de Deus. Porque tudo aquilo que você tem aqui nessa terra como um bem material, quando você morrer, você vai deixar para outra pessoa. Você não vai levar isso, você não vai levar o seu dinheiro, você não vai levar suas riquezas, os seus bens, seus apartamentos, suas casas, seus carros, você não vai levar. Mas o que você realmente vai levar é toda boa obra que você conseguir fazer nesta terra. E você vai ser acrescentado lá nos céus. E entenda, você, crendo ou não crendo, aleluia, existe sim uma eternidade. E você precisa saber onde você quer passar essa eternidade, amém? Onde você precisa decidir onde você quer passar essa eternidade e como você quer passar essa eternidade, amém? Porque ela sim existe, você querendo ou não. Então você vai pagar para ver? Você vai realmente pagar para ver? Se existe uma eternidade, vai levar sua vida como Deus dará, como nunca se tivesse ouvido essa mensagem. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem hoje entre no seu coração, que você entenda que o reino de Deus, ele é sim, ele existe, amém? E ele está dizendo hoje que é melhor você colocar as suas riquezas no reino do que aqui na terra. Amém, amados? Então, que vocês sejam ricamente abençoados com essa mensagem que Deus colocou no meu coração para falar para vocês hoje. Que vocês se desprendam de bens materiais. Que vocês se desprendam, porque quanto mais você se desprender, mais Deus vai acrescentar na tua vida. Não ignore as pessoas que estão em circunstâncias deploráveis. Não ignore pessoas que estão hoje na pobreza e estão precisando de você, porque se Deus deu a você, é porque Ele quer que você acrescente na vida de outras pessoas. Amém? Então, fica com Deus, que você tenha um dia abençoado hoje, porque o nosso Deus, ele é um Deus extravagante, ele é um Deus de fazer milagres acontecer, porque ele fez com que a água da rocha saísse, amém? Então, ele é um Deus do impossível, apenas coloca o teu coração no lugar certo, no lugar onde Deus te quer, no lugar onde Deus já ordenou para você, amém? Então, ouça realmente essa palavra, que o teu coração ele esteja aberto, né? E que você consiga entender realmente o que Deus quer para você, amém? Então, shalom, shalom e amém! Fica com Deus, abençoados!